Descrição técnica do código de problema OBDII, Banco de Correlação da Temperatura do Ar de Carga, Temperatura do Ar de Admissão 2. O que isso significa? Esse código genérico de diagnóstico de problema do trem de força, DTC, geralmente se aplica a todos os veículos OBDII. Isso pode incluir, entre outros, veículos da Nissan, Toyota, Chevrolet, GMC, Ford, Dodge, Volvo, etc. Embora genéricos, as etapas exatas de reparo podem variar dependendo da marca, modelo. Um código armazenado P011D significa que o módulo de controle do trem de força, PCM, detectou uma discrepância nos sinais de correlação entre o sensor de temperatura do ar de admissão, CAT, e o sensor de temperatura do ar de admissão, IAT, do banco de motores número 2. O banco 2 refere-se ao banco de mecanismos que não contém o cilindro número 1. Como você provavelmente pode dizer pela descrição do código, esse código é usado apenas em veículos equipados com dispositivos de indução de ar forçado e várias fontes de entrada de ar de admissão. As fontes de entrada de ar de admissão são chamadas de corpos do acelerador. Os dispositivos de indução de ar forçado incluem turbocompressores e superalimentadores. Os sensores CAT são normalmente compostos por um resistor térmico que se projeta da carcaça em um pedestal de arame. O resistor é posicionado de modo que o ar ambiente que entra na entrada do motor, depois de deixar o intercooler, às vezes chamado de resfriador de carga de ar, possa fluir através dele. A carcaça é normalmente projetada para rosquear ou parafusar em um tubo de entrada do turbocompressor superalimentador próximo ao intercooler. À medida que a temperatura do ar sob carga aumenta, o nível de resistência no resistor CAT diminui, fazendo com que a tensão do circuito se mova em direção ao máximo de referência. O PCM vê essas variações na tensão do sensor CAT como mudanças na temperatura do ar de carga. O sensor CAT fornece dados ao PCM para a operação do solenoide de pressão de aumento e operação da válvula de liberação de pressão, além de certas facetas do fornecimento de combustível e cálculo do tempo de ignição. O sensor IAT atua da mesma maneira que o sensor CAT. De fato, alguns manuais de serviço computadorizados anteriores ao pré-OBDII descreveram o sensor de temperatura do ar de admissão como um sensor de temperatura de carga de ar. O sensor IAT é posicionado de forma que o ar ambiente seja atraído por ele à medida que entra na entrada do motor. O sensor IAT está localizado próximo ao alojamento do filtro de ar ou ao tubo de entrada de ar. Um código P011D será armazenado e uma lâmpada indicadora de mau funcionamento, MIL, poderá acender se o PCM detectar sinais de tensão do sensor CAT e do sensor IAT que diferem em mais de 1 grau pré-programado. Vários ciclos de ignição, com falha, podem ser necessários para a iluminação MIL. Qual é a gravidade deste DTC? O desempenho geral do motor e a eficiência de combustível podem ser adversamente afetados pelas condições que contribuem para o armazenamento do código P011D, que deve ser classificado como severo. Quais são alguns dos sintomas do código? Os sintomas de um código de falha P011D podem incluir desempenho reduzido do motor, exaustão excessiva, rica ou magra partida atrasada do motor, especialmente quando frio, menor eficiência de combustível. Quais são algumas das causas comuns do código? As causas deste código podem incluir sensor CAT, IAT com defeito, fiação ou conector do sensor CAT, IAT aberto ou em curto, intercooler restrito, erro de programação PCM ou PCM. Quais são algumas etapas de diagnóstico do P011D? Eu teria acesso ao scanner de diagnóstico, a 1 volt, ohmímetro digital, DVOM, e a uma fonte confiável de informações do veículo antes de tentar diagnosticar um código P011D. O diagnóstico de qualquer código relacionado ao sensor CAT deve começar certificando-se de que não haja obstruções no fluxo de ar através do intercooler. Uma inspeção visual de toda a fiação e conectores do sistema CAT, IAT é necessária se não houver obstruções no intercooler e o filtro de ar estiver relativamente limpo. Faça os reparos conforme necessário. Em seguida, eu conectava o scanner à porta de diagnóstico do veículo e recuperava todos os códigos armazenados e congelava os dados do quadro. Os dados do quadro congelado podem ser melhor descritos como um instantâneo das circunstâncias exatas que estavam ocorrendo no momento do mau funcionamento que levou ao código armazenado P011D. Gosto de escrever essas informações, pois podem ser úteis à medida que o diagnóstico prossegue. Agora, limpe os códigos e teste o veículo para ver se o código
código foi redefinido. Se for teste os sensores CAT e AT individuais usando o DVOM e a fonte de informações do veículo, coloque o DVOM na configuração de 11 e teste os sensores enquanto estiver desconectado. Consulte a fonte de informações do veículo para obter especificações de teste de componentes. Os sensores CAT e AT que não cumprem as especificações do fabricante devem ser substituídos. Se todos os sensores estiverem em conformidade com as especificações do fabricante, teste a voltagem de referência, normalmente 5 volts, e o aterramento nos conectores do sensor. Use o DVOM e conecte a ponta de prova positiva ao pino de tensão de referência do conector do sensor com a ponta de prova negativa conectada ao pino de terra do conector. Se você encontrar uma tensão de referência e um terra, reconecte o sensor e teste o circuito de sinal do sensor com o motor em funcionamento. Siga a tabela de temperatura, tensão encontrada na fonte de informações do veículo para determinar se o sensor está funcionando corretamente. Os sensores que não refletem o mesmo grau de tensão, de acordo com a temperatura do ar de admissão, ar de sobrealimentação especificado pelo fabricante, devem ser substituídos. Se o circuito de sinal do sensor refletir o grau correto de tensão, teste o circuito de sinal para o sensor em questão no conector PCM. Se houver um sinal no sensor e nenhum no conector PCM, haverá um circuito aberto entre os dois componentes. Teste os circuitos individuais do sistema usando o DVOM. Desconecte o PCM e todos os controladores relacionados e siga o fluxograma de diagnóstico ou os diagramas de pinos do conector para testar a resistência ou a continuidade do circuito individual. Suspeite de falha do PCM ou de um erro de programação do PCM. Se todos os sensores e circuitos CAT e AT estiverem dentro das especificações, consulte os boletins de serviço técnico (TSB) para obter ajuda com seu diagnóstico. O sensor IAT geralmente fica desconectado após a substituição do filtro de ar ou outra manutenção relacionada.